O Ministério Público do Estado de São Paulo vai recorrer da decisão que anulou o júri da condenação de 74 policiais militares pela morte de 111 presos no complexo penitenciário do Carandiru em outubro de 92. A decisão foi tomada pela 4ª Câmara Criminal do TJ aqui de São Paulo e conversa conosco no Jornal da Manhã a procuradora Sandra Jardim. Procuradora, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia. Procuradora, como o Ministério Público vai recorrer dessa decisão? Que, inclusive, a senhora ontem mesmo, depois dessa decisão, afirmou que recebeu com perplexidade essa decisão de anulação do júri. É o Josival que está falando? É o Tiago. O Josival está aqui ao meu lado, o professor Vila também. Eu estou do lado e ouvindo, doutora procuradora. Pois não. Na verdade, nós recebemos, Tiago, com uma certa perplexidade, porque foi uma decisão inusitada por parte do relator do processo. Normalmente, as câmaras de justiça, por força de um mandamento constitucional, quando elas discordam do julgamento pelo tribunal do júri, a regra vigente é submeter aquela questão, aquele julgamento a um novo júri. E, no entanto, o relator do processo teve um entendimento diferenciado e inovou, porque ele compreendeu que, como o próprio Ministério Público havia pedido a absolvição de 3 policiais militares em situação semelhante, então ele resolveu estender esta absolvição para todos os réus condenados. Ocorre que o Ministério Público pediu a absolvição dessas 3 pessoas por motivos muito particulares. 2 porque atiraram numa barricada fora do pavilhão e 1 porque foi colocado por um equívoco no andar errado. Ele havia participado do episódio num andar e foi denunciado e pronunciado em outro andar. Então, essas circunstâncias diferentes não permitiam ao desembargador ter aquele entendimento. E isso gerou um incidente que dá direito à defesa a entrar com novo recurso, buscando agora melhorar ainda a situação destes réus, no sentido de pleitear que todos eles sejam absolvidos pelo tribunal, desconsiderando o que diz a Constituição Federal, que manda que nas hipóteses em que o júri eventualmente possa julgar contrariando a prova, submetê-los a novos julgamentos. Não sei se deu para entender, Tiago. Sim. Deu para entender perfeitamente. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, o senhor Ivan Sartori, eu vou tratar de senhor e senhora, porque em república não tem títulos, é que o Brasil ainda não é um país republicano, claro, e as pessoas têm mania de tratar eu trato por senhor e senhora, não tem essa história, nós temos uma mania, o Deodoro parece que não saiu de casa naquela manhã ainda do 15 de novembro, era uma sexta-feira até hoje, mas vamos lá, perguntar para a senhora o seguinte, o senhor Ivan Sartori diz que o processo é vergonhoso. Não é vergonhosa a decisão tomada pela Câmara do Tribunal de Justiça? Eu acho que decisões podem ser contestadas, podem ser examinadas. Eu não diria vergonhoso, porque acho que nenhum posicionamento jurídico e humano é vergonhoso. Eu acho que a gente deve ter vergonha daquilo que a gente não pode sustentar. Ele sustenta o posicionamento dele, eu discordo veementemente deste posicionamento, mas não acho que o júri errou. Mas ele disse que, desculpa perguntar para a senhora, ele disse que o processo é vergonhoso, isso é textual dele, desse senhor, segundo eu li nos jornais. É um processo dramático. É dramático, 111 pessoas foram assassinadas, é verdade. É um processo dramático e um processo que envolve um drama humano. Nós não estamos aqui, nós nunca ficamos felizes ao julgar ninguém. Você compreende? Claro. Talvez ele tenha se expressado neste sentido, que é um processo que se arrasta há muitos anos, trazendo muito sofrimento. Agora, não é um processo vergonhoso, e o júri, ele respondeu à altura das responsabilidades que foram colocadas para ele. Os jurados ficaram 10 dias examinando cada um dos júris essas provas. Eu examinei todas essas provas. O que você admite é que as pessoas que leram este mesmo processo tenham convicções diferentes.
Doutora, É muito difícil você se colocar no lugar do outro. Agora, evidente que nenhum policial entrou lá querendo matar, mas evidente também que lá dentro um aqueceu a conduta do outro e se excederam e terminaram matando. E eles têm de responder por isso. Doutora Sandra, eu li, inclusive, evidente que eu não assisti o julgamento, mas li, um dos desembargadores chegou a falar em legítima defesa, foi isso, doutora? Pois é, entendeu-se desta forma, porque entendeu-se que já havia uma situação conflituosa antes, entendeu-se que os policiais estariam armados e este foi um capítulo separado deste processo, ficou evidente que essas armas foram plantadas lá dentro, mas entendeu-se, deu-se um peso para um depoimento que é conflitante no processo. Há um desembargador hoje desembargador na época era juiz da Vara das Execuções, que esteve presente no episódio, na parte de fora, e ele diz ter ouvido um tiro. Os outros juízes não mencionam, não fazem referência a esse tiro. E, com base nisso, a defesa construiu uma tese de que os presos já estariam se matando ali dentro com armas e que se a polícia não invadisse, não ingressasse para debelar o confronto, haveria um saldo muito maior de mortes dos presos. Essa foi a tese que a defesa construiu. Então, aparentemente, há um início de legítima defesa quando eles entram. E, de acordo com a tese da defesa, veja bem, eles teriam sido recebidos a tiros, e é isso que a defesa sustentou, e este depoimento diz que houve um tiro antes dos policiais ingressarem, né? Então, daí porque o desembargador fala em legítima defesa. Não foi a tese do Ministério Público. A tese do Ministério Público é que o que este desembargador, juiz à época, ouviu, poderia ter sido um botijão, a explosão de um botijão, haviam diversos lampiões no local, enfim, poderia ser uma explosão qualquer. E a verdade é que toda a prova dos sobreviventes e dos funcionários e dos diretores e da própria perícia isenta evidenciavam que não houve confronto, que os presos já estavam desarmados, já tinham jogado as suas armas e corrido para a cela. Embora, claro, se reconheça que eles jogaram coisas na polícia e que havia um número grande também de armas fabricadas pelos próprios presos. Mas o que sempre se disse é que a polícia ali obrou com um excesso absurdo. E quando os presos não ofereciam mais qualquer ameaça, eles foram, sim, friamente, barbaramente, covardemente executados. Bom, nós estamos ouvindo a doutora Sandra Jardim, procuradora do Estado de São Paulo, que está gentilmente aqui conosco debatendo essa questão que foi decidida ontem. Agora, doutora, evidente que haverá recurso da defesa e da acusação, quer dizer, isso vai se alongar mais uns 10 anos, a prescrição está chegando, né, doutora? Sem dúvida, muito embora sejam crimes cuja prescrição seja extensa, nós vamos recorrer dessa decisão. Nós não podemos nos conformar com essa decisão, nós precisamos apenas esperar, porque o relator deu como eu disse, uma decisão inusitada, que pode, em breves meses, se ele convencer seus 2 outros colegas que não votaram a absolverem, isso não volta nem a novo júri. Então a absolvição fica sacramentada na Câmara, em observância à Constituição. Então, nós não estamos conformados com isso. O que a senhora está dizendo é que, é evidente, a Constituição diz que a decisão do júri é soberana, ou seja, nem o tribunal pode reformar uma decisão no mérito do tribunal do júri. Nem o tribunal, exatamente. Não é verdade? É isso. Exatamente isso. É mais vergonhoso ainda a decisão do Tribunal de Justiça, na minha opinião. Mas vamos lá, eu queria perguntar uma última questão minha para a senhora. Quer dizer, é aterrador, né? Eu acho que nós vamos perdendo com o passar do tempo a capacidade de revolta no Brasil, né? Por isso que a escravidão durou tanto tempo aqui, entre outros fatores. Mas vamos lá, deixa eu perguntar para a senhora. Eu acompanhei via imprensa essa história toda desde 1992. O que me ficou uma pergunta, acho não só para mim, mas para muitas pessoas, é por que o secretário de Segurança à época, que estava lá, e o governador de estado, o senhor Fleury, não foram também responsabilizados. Afinal,
tomaram conhecimento, foram comunicados com antecedência do fato da invasão e são os responsáveis, né? Se nós, por analogia, aplicarmos a outros momentos, crimes contra a humanidade, por exemplo, eu citei aqui o caso de Nuremberg, mas como é que fica? Por que eles, ou eu estou enganado, eu gostaria que a senhora, por favor, me respondesse, por que o secretário de Segurança e o governador do estado não foram também processados nesse massacre que envergonha a história de São Paulo? Na verdade, era um outro momento político. E o Ministério Público, naquela ocasião, houve um empurra de responsabilidades, né? E, na verdade, terminou aparecendo que a responsabilidade toda foi do coronel. Ou seja, que o governador, na época, claro, disse que não sabia, disse que quem era o encarregado dessa responsabilidade era o secretário de Segurança Pública, que, por sua vez, foi consultado e disse que o coronel deveria avaliar a situação para fazer o que ele entendesse correto. E o coronel, então, que não era o homem adequado e apropriado para estar ali, nem para comandar aquelas tropas que eram inadequadas, porque as tropas da rota jamais foram tropas pensadas e poderiam jamais ingressar ali. Para os senhores terem uma ideia, existiam planos pré-estabelecidos pela própria corporação militar que dizia quem podia entrar, que eram as tropas do choque. Eram as tropas que estavam previamente treinadas para conter estes grandes conflitos. Havia um plano pré-estabelecido que dizia, olha, onde nós vamos ter atiradores de elite, onde outros tantos vão ficar, onde que o canil pode entrar, e nada disso foi respeitado. Esse coronel Guimarães chegou lá com suas tropas e num plano de última hora, arrumado ali às pressas, resolveu entrar e deu no que deu. Okay. Doutor, não queria mais uma pergunta para a doutora Sandra, aproveitando a oportunidade. Numa acho que fundamentos da decisão é que não houve uma individualização da ação de cada PM. Foi isso também, doutora? Pois é, essa é uma decisão também que foi muito discutida neste processo. Infelizmente, eu tinha ontem lá pouco mais de 15 minutos para pensar alguns aspectos do processo que chamavam a atenção. Mas essa questão precisa ser falada sim, porque houve sim, a maior prova de que houve essa individualização é que eram 400 para mais policiais que participaram dessa operação. E somente 120 foram denunciados, 77 pronunciados, dos quais 74 condenados. Justamente porque se individualizou, se conseguiu, apesar desta operação grande, saber o que cada um, na medida do possível, fez. Tanto isso é verdade que o Ministério Público pede a absolvição de 3 pessoas individualizando, dizendo assim, olha, eles não estavam lá dentro do pavilhão 9. Um foi colocado por engano, os outros 2 estavam na parte externa. Veja, quem respondeu no 4º andar, respondeu por um número X de mortes. Agora você imagina, eu e 5 pessoas saímos para jogar uma bomba no metrô. Só eu jogo a bomba, executo o ato material. Mas os outros 4 estão comigo aquecendo, emprestando apoio moral. Se alguém vier para nos prender, vão estar ali, vão reagir. Será que a lei penal entende que só um deve ser responsabilizado? Claro que não. Ainda que não se consiga individualizar e dizer quem é que jogou a bomba, todos nós, 4 ou 5, temos responsabilidade por aquele ato, que é uma obra comum. O que aconteceu naquele presídio foi uma obra comum em cada andar. Então, quando se diz, eu queria saber quem é que atirou em quem, parece impossível. Primeiro porque a própria polícia violou a cena do crime. Eles levaram embora todas as armas e apresentaram dali a 10 e 20 dias. Recolheram todas as cápsulas e projéteis deflagrados. Como individualizar uma conduta nessas circunstâncias? A não ser como foi feito. Todos que estavam naquele andar e atiraram, e vejam, as vítimas tinham
6, 7, 8 ferimentos a balas. Algumas, além dos ferimentos por projéteis, tinham ferimentos por instrumento cortante. Ok. Muito bem, doutora Sandra Jardim, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Aqui é o Jornal da Manhã da Jovem Pan e felicidades no recurso. Tá bom, muito obrigada. Eu cumprimento todos os senhores pelo excelente trabalho realizado.